Hoje é dia? Dia 27. Pode estar funcionando já, tá? Tá, obrigado. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos todos. Hoje é segunda-feira, segundo o Tiago, é dia 27 de março de 2023. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu casamento, Deus abençoe a tua esposa, Deus abençoe o teu marido, Deus abençoe os teus filhos, Deus abençoe os teus pais, os vovôs, os bisos, Deus abençoe em nome de Jesus os teus netos, bisnetos, os genros, as noras, o sogro, a sogra. Deus possa abençoar aí, em nome de Jesus, os teus sobrinhos, né? Toda a tua família aí seja abençoada em nome de Jesus. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe os teus cachorrinhos, os bichinhos que você tem aí. Deus abençoe você, meu querido irmão agricultor. Deus abençoe a tua planta, a tua criação. Deus abençoe você, meu irmão, o teu trabalho, os teus equipamentos de trabalho, as máquinas, carros, caminhões. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o Brasil. Deus abençoe o povo brasileiro nessa semana. Deus abençoe o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, as abelhinhas do Brasil, as ovelhinhas do Brasil. Deus abençoe todo mundo aí, tá? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todo mundo. Amém? Eu quero falar com você aqui um pouquinho hoje. Hoje eu vou trazer um texto no Velho Testamento para você, para a gente fazer uma reflexão sobre esse texto, tá? Um texto que talvez você nunca tenha lido, a grande maioria acredito que não, né? E se leu não lembra, né? Porque é um texto aí que não tem uma conotação muito evidente, né? As pessoas não costumam pregar isso. E Deus trouxe ao meu coração hoje esse livro, o livro de Juízes. Se você puder fazer o favor de abrir a tua Bíblia, no livro de Juízes, está lá no Velho Testamento, no capítulo de número 3 e verso de número 1, está no comecinho, 5, 6, 7, Josué, Juízes, Deuteronômio, Josué, Juízes, 5, 6, 7, sétimo livro do início para frente, tá? Juízes, capítulo 3, verso de número 1. Eu quero falar um pouco sobre algumas coisas que aconteceram depois que o povo entrou em Canaã, tá bom? E eu acredito que tem uma linda mensagem aqui hoje para nós, né? Para a gente poder fazer uma boa reflexão sobre a palavra de Deus nesse início de semana. Hoje é segunda-feira, né? E a gente vai dar uma oxigenada aí no nosso cérebro hoje, tá, galera? Irmã Maria, Marília, Linda, Sueli, Celina, Karina, Arlene, Denise, Silmara, Neuza, Metilde, irmã Lúcia Switch, irmão Tomás, Deus abençoe, Débora, Cláudia, Miriam, a Aldrin, oi Aldrin, bom dia, missionária Beatriz, Tereza, Madalena, Marcelo, Adir, a Raiz Jessé, bom dia, Deus abençoe todo mundo que está no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Rumble. Deus abençoe vocês aí nas 4 plataformas, né, que a gente transmite todo dia. Deus abençoe a vida de vocês. Eu queria que você conferisse, você que está aqui já no canal, né? A gente já está passando aí de 6.000 pessoas aí nesse início de live. Se você está inscrito aí no nosso canal do YouTube, se de repente não sumiu a tua inscrição, confira lá. Talvez por isso você não está sendo notificado, né? Muitas pessoas que estavam inscritas foram observar, a sua inscrição desapareceu, precisaram se inscrever de novo, né? Então verifica lá se você, por algum motivo, né, a sua inscrição sumiu, você então faz ela de novo, ativa o sininho e você vai voltar a receber as notificações, né? Tá bom? Beleza? E vamos pra frente, né? Hoje é segunda ainda, temos toda uma semana pela frente. Sábado, culto de Santa Ceia em Guaratuba. Atenção a galera aí que vem, né, de Santa Catarina, gosta de vir aqui em Guaratuba. Sábado é Santa Ceia. Curitiba, né? Lapa, toda essa galera que sai aí vem para cá.
gosta de vir. Agora não tem mais trânsito, né? Na estrada aí tá tranquilo, bem tranquilo, dá para você ir e vir numa boa. Então sábado a gente vai ter culto de Santa Ceia aqui, tá? Nós vamos fazer 2 ceias esse mês. A gente vai fazer no dia 1º, sábado, e vamos fazer também no dia 9, que é sábado da semana que vem, aliás não, é 8, semana que vem, que vai ser da Páscoa. Vamos fazer uma ceia especial de Páscoa, tá? Dia 8, ok? A gente está se programando, então vamos ter 2, né? Vamos fazer Santa Ceia na semana que vem, não é nessa, na outra quinta-feira, lá em São João Batista, em Santa Catarina. Vamos fazer também uma ceia lá na quinta-feira santa, né? Que antecede a sexta-feira santa, tá bom? A gente vai estar lá também, no caso você queira, né? Você poderá estar lá conosco. Santa Catarina, sem ser essa semana, na outra, e vai se preparando. A gente vai fazer Santa Ceia lá em São João Batista, tá? Vai ser bem legal aí. A gente está começando a aumentar aí o nosso número de incursões, tá? Ceia especial da Páscoa, dia 8. Dia 1º é Santa Ceia normal, e aí vamos fazer uma ceia especial de Páscoa, tá? No dia 8, ok? Vai ser sábado também, né? Então essa semana vai ter bastante atividade e vai ser bem legal. Vai ser bem legal para todo mundo. Eu acredito que vai ficar bem tranquilão aí, tá? Beleza? Você já encontrou Juízes, capítulo de número 3, verso de número 1. Buenas, Luciana Rocala. Tudo bem, queridona? Deus abençoe, irmã Wanda. Deus abençoe, Milena, Maria Luísa, Solange Araújo, Márcia Valentim. Deus abençoe, Wanda Maria, Sandra Tonial, Miriam Mahara, Rosilene Dionísio, Elvira Rodrigues, Elisa Caiafa, Lucivana Batiste, Maria Aparecida, Kátia Meirelles, Marilza de Fátima. Deus abençoe vocês. Irmã Dila, bom dia. Deus te abençoe, minha querida. Marilise Preto, Josias Júnior, Conceição Toledo. Deus abençoe vocês, todos vocês, né? Deus. Ivonete Souza, Silvia Fintelman, Franciele Bittencourt. Deus abençoe. Enivalda, Nilza Maria, Leide Querubim, eita, MJV 1311, não sei o que significa isso, mas bom dia. A tua página é diferentona, né? Paulo Torres, Deus abençoe todo mundo. Você já encontrou? Posso ler o texto? Juízes, capítulo de número 3, verso de número 1. Posso ler? Vamos lá. Eu vou ler o texto aqui para vocês, ó. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar para por elas provar Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra. Pelo menos as gerações que dantes não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Ramate. Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos, que tinham ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, heteus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram aos filhos deles as suas filhas e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. Amém? Vamos orar. Feche os seus olhinhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção sobre as nossas vidas, sobre a nossa igreja. Peço, Senhor, que a tua mão poderosa venha sobre cada um de nós e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Eu te peço, papai, que o Senhor dê para nós discernimento, entendimento da tua palavra,
Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça. Quebranta, Senhor, o nosso coração para que entendamos e interpretamos a Tua palavra. Deus, eu quero repreender todo o espírito de retaliação, eu quero repreender toda a oração contrária, toda a ação contrária a essa obra, a essa igreja. Em nome de Jesus, seja repreendida e quebrada no poder e autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Quando o povo de Deus entrou em Canaã, Deus permitiu que algumas nações permanecessem lá. Tá? Permanecessem lá. Ok? Isso é história. Velho Testamento é história para você aprender com a história. Tá? Para você aprender com a história. Causa e efeito. Essa é a função do Velho Testamento. Tá bom? Causa e efeito. Plantou, colheu. Ok? Eu tenho ensinado aqui, tenho falado, falei esses dias, eu acho que ontem até eu comentei sobre isso, sobre a semeadura. Né, irmão Jorge Arthur? Deus abençoe. Semeadura. Tudo que você planta, isso você colhe. E muitas vezes Deus permite que algumas coisas permaneçam na sua vida para que você seja tratado por elas. Entendeu? Tratado por elas. Nem sempre as coisas acontecem na tua vida porque foi o diabo que proporcionou aquilo. Não. Às vezes é o próprio Deus, na sua permissão, para que aquilo venha transformar a tua vida. Amém? Então você precisa estar muito atento às coisas que acontecem na tua vida. Né? Muito atento às coisas que acontecem na tua vida, à voz de Deus, e às coisas que são colocadas, postas diante dos seus olhos. Entendeu? Bom dia, irmã Marla. Entendeu? Então a gente precisa estar esperto, irmão. Tá? Esperto com as coisas que estão ao nosso redor. Veja o que está escrito. Estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar. Quem deixou essas nações ficarem? O Senhor. O Senhor permitiu que estas nações permanecessem em Canaã, na terra prometida. Deus não poderia ter limpado toda a terra prometida para que não ficasse ali nenhum povo estranho. E como não tinha nenhum povo estranho, então não teria nenhum Deus estranho. E como não tinha nenhum Deus estranho, então não haveria o risco de ninguém adorar um Deus estranho. Mas Deus não é assim, irmão. Entendeu? Deus não é assim. Deus não vai tirar você do mundo. Olha a oração de Jesus, quando ele ora a Deus por mim e por você, Senhor. Eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Então nós vivemos num mundo que está cheio de perigos. Nós vivemos num mundo que está cheio de tentações. Nós vivemos num mundo onde está cheio de oportunidade, mas você tem opção de escolha. Deus não vai tirar o mal do mundo. Deus não vai tirar o mal, muitas vezes, do teu redor, de perto de você. Ah, mas eu estou orando a Deus para que Deus arranque isso aqui. Irmão, talvez Deus não arranque. Deus permita que isso fique aí, para provar você. Para você mostrar se você realmente está convertido. Veja, Deus tirou o povo do deserto, onde eles andaram por 40 anos, tirou o povo do Egito, onde eles permaneceram por 400 anos, colocou eles na terra prometida, deu a eles uma terra que manava leite e mel em grande abundância, uma terra extraordinária, uma terra maravilhosa, um lugar onde você plantava e dava tudo, onde tinha água fresca, onde tinha muita abelha, né? Porque era ali banhada pelas águas do rio, então tinha muita flor, muita abelha, muito mel, tinha tudo de bom, uma terra fértil, era um lugar extraordinário, porém, naquela terra existiam os inimigos. Entendeu?
E eu não estou falando de tirar as coisas de você, eu estou falando ao teu redor. A gente não está falando de dinheiro. Nós estamos falando de provação. Entendeu? A irmã fez uma relação a Jó, mas Jó é outro contexto, não é nesse que nós estamos entrando aqui, tá, mano? A gente vai para andar no outro caminho. Então Deus levou os caras no melhor. Porém, lá também tinha o pior. Deus permitiu que o povo de Deus se relacionasse com outras pessoas. Mas o que esse relacionamento gerou na vida do povo de Deus? Entendeu? O que esse relacionamento gerou na vida do povo de Deus? Deus te põe você está orando para ir trabalhar. Aí Deus abre uma porta numa empresa para você. Aí você vai numa empresa, te coloca num setor onde tem um povo mundano, um povo prostituído, um escárnio, aquele troço, tá cheio de gente lá que não é de outros deuses, outras coisas. O que vai acontecer com você quando você entrar naquele serviço? Você vai ganhar aquelas pessoas para Jesus ou eles vão desviar você? Ah, pastor, mas eu vou orar para Deus me dar outro serviço. Não, Deus vai dar aquele para você. Ele vai colocar você lá para te provar. Você não está falando que você é crente, que você é crentão, bate no peito e diz, mas agora não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas agora não... Isso é igual um testemunho que eu vi esses dias de uma missionária, tinha numa determinada igreja. Aí os caras falam assim, Jesus mandou eu começar a evangelizar agora à noite, de madrugada, tem umas baladas ali, eu vou começar lá a evangelizar. Passou um mês, ela não voltou mais para a igreja. A balada tomou ela. Ela virou baladeira de novo, caiu no mundo. Entendeu? As pessoas começam a bater no peito, como Pedro, e dizia, Senhor, mas tu não sabe de nada, vou te contar. Se preciso for, eu vou dar minha vida pelo Senhor. Jesus olhou para ele e falou, você vai morrer por mim, Pedro? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, irmão. Você acha que você é melhor que o Pedro? Entendeu? Você acha que você é melhor que o Pedro? Porque tem gente que acha que é. Mas ele está escondido dentro da casca. Se ele vir para fora da casca, ele desvia. Porque o seu coração não está fundamentado em Cristo. Entendeu? Então você tem que aprender a resolver os seus problemas. Deus não age por magia. Vai lá e faz assim, sumiu. Não é assim que funciona, irmão. Nós vamos viver no meio de um mundo, até que Jesus volte para nos buscar, que pertence a Satanás. Nós vamos viver dentro de uma redoma, nós estamos dentro de uma redoma, onde o mal é intrínseco, ele está enraizado, ele está forte, ele está fortalecido. O mal, ele vai andar do teu lado, irmão. Mas você tem que resistir a ele. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, se você quiser dar um abraço no Satanás, irmão, você vai dizer assim, ui, pastor, o sangue de Jesus tem poder, mas o Satanás pode ser uma mulher bonita, o Satanás pode ser um homem bonito, o Satanás pode ser um monte de dinheiro, o Satanás pode ser joias lindas. E aí? O que você me diz? O que você me diz? Não é? Então, nós vivemos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós vivemos no mundo, mas o mundo não entra dentro do nosso coração. Você entendeu? O mundo não entra dentro do nosso coração.
Não pode. Então, Jesus levou os caras para dentro da Canaã, ou Deus, se você preferir. Não está errado falar Jesus. Porque quando Josué capítulo 5, né, é uma teofania, acho que é verso 19, não me lembro bem ali, onde Josué vê o príncipe dos exércitos do Senhor, é Jesus. Então não está errado falar que Jesus levou-os, né, conquistou. Porém, após a conquista, eles permaneceram 8 anos lutando, derrotaram todos os povos, menos estes. Deus permitiu que eles ficassem no meio. Entendeu? Viu, Rosane? Ron 7. Deus permitiu que esse povo ficasse no meio do povo de Deus. Deus permite, muitas vezes, que você fique no meio do mundo. Deus permite, muitas vezes, que o teu ministério seja criado no meio de cobras. Que o teu ministério se levante, se destaque no meio de hereges. Entendeu? Eu vou dizer mais para você. Você conviver com o mundo é difícil. Agora, você se corromper no meio da igreja é muito mais fácil do que no mundo. Sabia? Você se corromper no meio da igreja é muito mais fácil do que no meio do mundo, meu querido. Ah, mas eu estou no meio da igreja. E você pode estar se corrompendo porque você deseja ser levantado pastor, porque você deseja ser a moça que vai cuidar das crianças, porque você deseja ser a moça que promove a Santa Ceia, porque você deseja ser o cara que vai ser enviado na missão, porque você deseja ser o cara que... E aí o teu coração vai se corrompendo e você não percebe. Que você vai dando lado para o diabo e vai deixando o orgulho entrar dentro do teu coração, recebe uma oportunidade para pregar o evangelho e depois fica se achando melhor que os outros que não receberam a oportunidade. E muitas pessoas não percebem e estão se corrompendo dentro da igreja. Entendeu? Não é só o mundo que corrompe você, tem muitas igrejas onde o mundo está enraizado dentro dela. Infelizmente é uma verdade. Onde os métodos da igreja são empresariais, não são cristãos. Dá um exemplo para você. Quando Jesus foi escolher os discípulos, ele falou assim, vou escolher os que vão dar mais fruto. Foi isso que a Bíblia diz? Eu vou escolher os melhores? É isso que a Bíblia diz? Não. Quando no livro de Atos, eu acho que é no capítulo, não me lembro ali, 6 ou 7, eu não me lembro, 5, instituição dos diáconos, eu não lembro bem, acho que é 5. Os predicados ali, o cara que é cheio do Espírito Santo, tem bom testemunho. Não é o que fala melhor, o que produz mais, o que tem maior rendimento no seu departamento, o que tem o dízimo maior. Isso não está na Bíblia. Tá? Então existem algumas igrejas que adotam métodos mundanos para levantar os obreiros, né? Como a meritocracia. Pastor, mas não deve ser adotada a meritocracia dentro da igreja? Não, deve ser adotado o Espírito Santo de Deus. Você deve escolher aquele que Deus aponta e não o que você acha. A gente não pode julgar com olhos humanos, com estratégias humanas dentro da igreja. A igreja de Jesus, quem tem que comandar é ele. Quando o pastor vai levantar obreiros da igreja, eu não vou lá e escolho os melhores e levanto eles ao obreiro. Não. Eu oro e falo, Senhor, quem que o Senhor quer? Mostra para mim. Porque pode ter alguns entre os piores que tem um ministério extraordinário, mas eu não consigo ver. Eu não consigo ver. Os meus olhos humanos não alcançam determinadas coisas, a não ser que o Senhor abra os meus olhos para que eu veja, senão eu não vou ver.
Eu não sou onisciente. Quem é Deus. A igreja não é minha, a igreja é de Jesus. Quando começou a pandemia, por exemplo, que a gente fechou a igreja, escute isso, vou te dar um testemunho. E a gente fechou a igreja física e ficamos só na igreja virtual, meu irmão. Deus me deu um sonho e no sonho ele me mostrou 2 pessoas. E no sonho ele dizia para mim, olha essa pessoa e essa aqui, você está vendo? Tô, Jesus. Ele disse, não deixa elas para trás. Cuide deles. Eles estão comigo aqui até agora. Embaixo da minha asa. Entendeu? Os outros, a maioria se dispersou. Mas o Senhor tem aqueles que Ele separou para determinada obra, e eu como pastor eu não tenho que discutir, eu tenho que obedecer. O que Deus fala para mim é isso que eu faço. Entendeu? É diferente de você ter os obreiros, por exemplo, que trabalham na igreja, todo mundo que fica na porta, estacionamento. Isso é uma disponibilidade de cada pessoa que vai fazer a limpeza da igreja, tudo, disponibilidade de cada um. Pastor, eu gostaria de fazer isso, eu posso? Pode. Eu gostaria de trabalhar ali, eu posso? Como é que tá tudo certo? Tudo certo? Pode, tá tranquilo. Mas para sair desse estágio, subir um degrau, aí é só Deus. Entendeu? Para sair desse primeiro piso aí, né, de obreiro, para você subir, Deus tem que falar com você. Deus tem que falar com o pastor. Se o pastor é um homem de Deus, se a igreja é uma igreja de Jesus, os caras que estão nos cargos de cima são os caras escolhidos pelo próprio Deus, não pelo pastor. Porque o pastor ora, Deus fala. Entendeu? Tem que ser assim. Né? A gente congregou, eu congreguei, por exemplo, nas Assembleias de Deus, eu já falei isso aqui para você. Né? Minha vida inteira, eu sou um assembleiano, vim das Assembleias de Deus. Criado no meio dos grandes pastores das antigas, né? Conheci todos. Qual era o critério lá? Dízimo. Dízimo. Entrou uma pessoa lá na nossa igreja uma vez. O cara não pregava nada, não tinha os dons, não tinha os mantos, não tinha nada. Foi o primeiro a ser levantado pastor, porque o cara era juiz. O dízimo do cara lá em cima. Ajudava em tudo que precisava, era o primeiro a dar dinheiro, fazer as coisas. Quem era o primeiro a ser escolhido? O cara. Quem não era, lá embaixo. Entendeu? Pastor Santo que trabalhava na missão, fazia culto fúnebre, cuidava da terceira idade, visitava os pobres, levava ceia para os doentes. Lá embaixo. Mas o cara tinha um dízimo alto, carro bonito, roupa bonita, falava bem, doutor, lá em cima. Ah, mas não tem os mantos, não... Ah, não importa. Entendeu? A igreja, o critério é humano. Não é espiritual. O pastor, a maioria deles, infelizmente, não está nem aí se Jesus usa você, não usa, se você é um vaso de honra, se você não é. Ele está cagando para isso. Ele vê as necessidades da igreja física. Entendeu? E aquele que atende melhor as necessidades, ele vai trazer. Ele não está nem aí para Deus. Porque não é Deus que manda lá, é Ele. E tem muitas outras que são assim também. Não ache você. Entendeu? A medida que eles aplicam é em função do quanto você pode render para a igreja. E não de quanto Deus usa você. Se Deus usa ou não usa, isso é um problema seu. Uma vez eu ouvi meu pastor dizer o seguinte, que quem dá dom e ministério é Deus, não é a igreja. Mas a igreja tem a prerrogativa de reconhecer ou não. Meu pastor falou isso para mim uma vez. Numa reunião de obreiro, claro, não foi só para mim, eu ouvi ele falando. Quem dá dons e ministério é Deus. Mas quem tem a prerrogativa de reconhecer isso na vida das pessoas é a igreja. E eu acho que isso é correto. Sabia?
Eu já recebi pessoas na nossa igreja que vieram congregar conosco, antigamente, mais para trás, que o cara vinha e dizia, olha, eu sou pastor lá, trazia carta, tudo certinho, mas daí você ia ver a vida do cara virado num alho. Eu pensava, né, eu nunca falei, porque eu não tenho que julgar ninguém, não é problema meu, né? Eu falava, meu Deus, como é que um cara desse é pastor? Como é que um homem desse é pastor? Um diácono aqui da nossa igreja dá de 10-0 nele. Entendeu? Você sabe que eu sou sincerão, né? E às vezes até eu levo, né? Porque eu sou sincero, né? Entendeu? Levo porque eu sou sincero. É verdade, irmão. As pessoas são levantadas no ministério, eu não sei que critério que os caras adotam. Porque tem umas pessoas aí que tem cargo de pastor, tem até uns cursos de teologia, vou dizer para você, que você faz pela internet, que quando você termina o curso, você recebe uma carteirinha pelo correio de pastor. E aí o cara chega numa igreja e fala, não, eu sou pastor. Ah, mas de onde você veio? Ah, eu vim da escola fulano de tal, me formei lá, mostra a carteira, os troços, e o cara entra em determinadas igrejas, o cara já é pastor. Mas ele nunca foi um evangelista, ele nunca foi um diácono, ele nunca foi um presbítero, ele nunca foi um missionário, não tem experiência com Deus, não conhece Jesus nem para ouvir dizer. Ele é teólogo, ele tem curso, e chega lá, o cara é pastor. Entendeu? Era pastor, irmão. Mas como assim? Mas e Deus? Ah, que Deus, rapaz. Que Deus? Deus não tem nada com isso. Parece um absurdo o que eu estou te falando, né? Mas é verdade. Deus não tem nada com isso, irmão. Deus não está nesse negócio aí. Entendeu? Deus não tem nada com isso. Ele não está no meio desse troço aí. Você está entendendo? Ele não tem nada com esse negócio aí. Assim como tem outras, né, que se acham tão especiais que o cara é um sacerdote de Deus e ele é membro da igreja, porque nem obreiro, o pastor não levanta ele. Porque tem medo do cara. Tem medo. Você já viu o pastor da igreja ter medo de obreiro? Já viu? Por que ele tem medo, pastor? Porque o cara tem um chamado de Deus tão grande que se ele levantar o cara, ele tem medo de perder a igreja, as ovelhas para aquele cara, porque Deus chamou o cara e não chamou ele. Chamou aquele cara, não chamou ele. E aí o cara deixa ele escondido lá para ninguém ver. Você acha que isso não acontece? Acontece. Entendeu? Acontece. Tem medo do cara. Você vai numa igreja celular, por exemplo, o cara tem um baita de um chamado, né? Pastoral, um cara nervoso, o que o pastor olha, vê, ele pensa assim, ó, vou te contar isso aqui. Você vai ficar chocado com o que eu vou te falar, mas é verdade. O pastor olha e fala assim, ó, se eu deixar esse cara crescer, lá na frente ele vai me derrubar. Então o que o cara faz? O cara coloca ele de líder de uma célula, dá 12 ovelhinhas para ele cuidar, um monte de função, soca o cara no canto e mata ele lá sufocado. E o cara não tem discernimento espiritual. Não, até ele perceber que o pastor colocou uma ovelha gorda no colo dele para ele não conseguir se mexer. Talvez Jesus já tenha voltado. Entendeu? Infelizmente, o sistema religioso hoje é bruto. Entendeu? O sistema religioso hoje é bruto. Né? Eu não quero entrar por esse caminho aí, nem falar disso. Eu quero continuar aqui no texto, não vamos sair daqui. Isso tão somente, verso 2, para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que dantes não sabiam nada disso. Muitas vezes o Senhor então permite esse povo estranho para que você aprenda a lutar. Então muitas vezes Deus permite algumas situações e circunstâncias na tua vida para que você aprenda a lutar.
Então Deus coloca um inimigo contra você, ele permite que o inimigo venha, né? Mas esse inimigo não vem para destruir você, ele vem para te formar. Entendeu? O inimigo ele vem para formar você, para forjar você. Então ele vai fazer você orar, ele vai fazer você jejuar, né? É aquilo que eu falo do crente que está desempregado, por exemplo, né? O crente o crente que tá, aquele crente está desempregado, uma prova miserável, né? E aí o cara começa a ir para a igreja, faz campanha, vai para vigília, ora, vai para um monte, pegou emprego, sumiu da igreja. Carro, anda de bicicleta a vida inteira fazendo campanha, Jesus não abre a porta, não compra o carro, Jesus abre a porta, dá o carro, o cara some, todo final de semana ele viaja, não vem mais para a igreja, perdeu o ministério. Se eu estiver mentindo aí, você pode me repreender. O pastor está falando aqui do alto, daqui a pouco eu vou fazer 30 anos de ministério. Mais uns dias aí, já vou fazer 30 anos de ministério. Se você quiser dizer que não é verdade o que o pastor está falando aqui, você pode falar. Não. Então Deus coloca as coisas ao teu redor, mas quem faz as escolhas são você. Você faz as escolhas. Você escolhe congregar numa igreja que está fora da Bíblia. Você faz essa escolha. Então dentro de uma cidade tem várias igrejas. Nem todas vão te dar oportunidade, mas talvez aquela que te dá oportunidade não é uma igreja bíblica, cristocêntrica, não prega a verdade do evangelho. Entendeu? Não tem como, irmão. E as pessoas optam por aquela igreja porque lá é mais sossegado, lá todo mundo é o que quiser. Basta você dar um pouco de dinheiro, já tá susse. Não é assim? O cara já te dá um cargo, porque as pessoas vão para a igreja porque o interesse delas é sentar nas primeiras cadeiras, é bem o que a Bíblia diz. Eles querem sentar nas primeiras cadeiras, nas suas festas fixas. Ou seja, entrar no ônibus lotado, sentar na janela e dando tchau. Os caras querem isso. Eles não querem ir para a igreja para servir a Deus, eles não querem ir para a igreja para ser um verdadeiro adorador, eles não querem ir para a igreja para buscar Cristo, uma igreja onde tem Jesus, onde o milagre acontece, porque essa aí é difícil de congregar. Essa aí é difícil. Essa aí tem que ter jejum, tem que ter oração, tem que ter santidade, tem que ter compromisso com Deus. Essa aí não é fácil. Entendeu? Essa aí não é fácil. É difícil de me livrar disso, né? Não é assim? Então Deus permite que tenham vários povos dentro desse lugar onde Ele levou o povo de Deus para que você seja provado por eles. Ah, mas por que Deus permite que essas igrejas, essas aberrações teológicas estejam abertas? Para provar você. Para Deus fazer a separação do povo. E Deus vai separar o povo entre aqueles que servem e os que não servem. A Bíblia diz isso. Deus vai mostrar a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Mas Deus está falando entre o crente e o não crente? Não. Deus está falando sobre o crente. Deus vai separar uma igreja dentro da igreja. Escute o que eu estou te falando. Isso está escrito em Mateus capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Deus vai separar uma igreja de dentro da igreja. Não é do mundo. Irmão, não se iluda. Não viaje achando que você está na tua igreja e o pessoal que está lá fora vai para o inferno e você vai para o céu. Não, tá errado. Tá errado. Deus já está passando a peneira na igreja. Já está passando. Muitas coisas eu e você não sabemos. Quantos cantores gospels aí criados, né? Criado na garapa, que agora estão virando gay, estão fazendo cirurgia de mudança de sexo, as meninas virando homem, os meninos virando mulher, tudo velho de igreja, rico, já encheram o rabo de dinheiro no gospel, né? Os pastores aí fazendo acordo com os umbandistas e fazendo coisa e cada vez pior.
Entendeu? Pastora lésbica, pastor gay, e os caras vindo, e o cara falando, não, mas isso aí não é na minha igreja progressista. Igreja Batista de tal, né? Eu não estou dizendo que é a sua, pelo amor de Jesus, só que tem milhares de denominações com o nome Batista, né? Batista Independente, Batista Brasileira, Batista Nacional, Batista da Resgate, Batista disso, Batista daquilo, assim como as Assembleias de Deus, Igreja Assembleia de Deus do Monte, Igreja Assembleia de Deus, né? Vários. E agora começando a aceitar pastor gay, e pastora gay, e não sei o que gay. Ela já está passando a peneira, irmão. E já está começando a movimentar. Agora eu pergunto para você, você congrega numa igreja dessa e acha que não tem nada a ver? É só uma pergunta que eu estou fazendo. Você vai congregar numa igreja que o pastor é um adúltero? Que o cara largou a mulher dele e se divorciou porque conheceu uma missionária? Tem um aqui na nossa cidade aqui que era o mais doutrineiro aqui da cidade, chegou aqui, passou uns dias, chegou uma missionária bonitona, sozinha na igreja, começou a frequentar a igreja dele, largou a mulher, casou com a missionária. E tá aí, falando de calça, de cabelo, de terno, disso, e tá em adultério, em cima do púlpito, e a igreja dele tá cheia. O cara profetiza, revela, e faz um monte de coisa. É Deus que tá mostrando para ele as coisas. É fogo estranho isso no templo, irmão. E o povo adora um fogo estranho. Entendeu? O povo adora um fogo estranho, irmão. Infelizmente. Entendeu? Você vai no culto do cara do domingo, o cara tá lá, Deus está me revelando. Tem 3 pessoas aqui, Deus está me revelando. Todo mundo novo não sabe que o cara tá adulto, porque ele tá com 2 mulheres. E daí? O que você fala para mim? Eu sei, Leni Monteiro Valadão, eu sei. Não é uma alusão a qualquer tipo de... Tá? Me perdoa, pastor aí. Você acha que não está cheio disso? Agora tem um monte de site falando da irmã Cristina Maranhão, missionária Cristina Maranhão, que gravaram uma ligação dela, marcando uma agenda, ela cobrando R$3.000 para pregar. Vocês viram aí? Tá várias páginas do YouTube aí falando, colocando o áudio dela, que a irmã queria pagar 2.000 e ela não aceitou, dizendo que ela precisava de 3.000, porque estava difícil, porque por menos de 3.000 ela não ia. Vocês viram isso aí? Eu quero fazer um comentário sobre isso. Vocês viram isso aí? Quem já viu esses canais aí, os áudios do WhatsApp que tá rolando, e essa semana rolou bastante aí? Quem viu isso aí? Eu quero fazer um comentário sobre isso. Ó, bastante gente já viu, né? Missionária Cristina Maranhão. Eu falo aqui que gosto muito dela e continuo gostando. Apesar de não conhecê-la, continuo gostando da missionária Cristina Maranhão. Eu acho uma baita sacanagem o que eles estão fazendo com ela. Entendeu? Uma baita sacanagem. Sabe por quê? Porque na Assembleia de Deus, de onde ela é, todos cobram para pregar. Todos cobram para pregar. Entendeu? Todos, sem exceção. E vou dizer uma coisa para você, se eu cobrasse para pregar, eu não vou pregar na igreja dos outros e quando eu vou eu não cobro nada. Agora, se eu cobrasse, não seria 3.000, você pode ter certeza. Entendeu? Não seria 3.000, você pode ter certeza. Entendeu? Você pode ter certeza disso. Tá? Então eu acho uma baita sacanagem o que estão fazendo com a missionária Cristina Maranhão. Tem uma moça, uma bonitona que prega pra caramba lá no Mala Cheia, lá não tem uma moça? Aquela moça deve cobrar uns 30 pau, no mínimo, para ir pregar na igreja. 15, 30, eu não sei nem quanto é que é, mas deve ser por aí. Ninguém cobra menos de 15, 20 mil para pregar na tua igreja, irmão. Não viaja. Sabe quando você vai num congresso na sua igreja e tem um pregador de fora? O cara cobrou para ir pregar lá. E cobrou caro pra caçamba. Entendeu? Mas o que acontece na Assembleia de Deus? Escute aqui que eu vou contar para você. Eu fui pregador itinerante da Assembleia de Deus 7 anos. 7 anos. Ok? Então escuta aqui o que eu vou te falar. Vou te dar uma letra aqui, ó. O congresso, ele tem culto sexta, sábado e domingo.
O pregador de sexta é o pregador de domingo. E no meio eles colocam de sábado. Então o pregador que vai pregar no domingo cobra 30 pau para pregar no congresso. Então ele prega sexta e prega domingo. Fica no hotel 5 estrelas. Hotel 5 estrelas, 30 milha, recebe passagem. Estamos falando de Assembleia de Deus. Todas. Assembleia de Deus. Tá? 7 anos o teu pastor pregou lá como pregador itinerante. Então não conta história para mim que eu estou falando o que eu vivi. Certo? Aí vai o pastor Sandro, é o pregador de meio, de sábado, no congresso. Ok? Vou te contar o que eu vivi lá. E aí você é um cara de Jesus, você não cobra. Você não cobra nada, porque você é de Jesus. Eu vou contar para você o que aconteceu comigo uma vez. Eu fui pregar num congresso da Assembleia de Deus e não fala que eu dou nome da igreja, do pastor, endereço. Eu conto aqui, porque eu não devo nada para ninguém. Eu falo para você, eu vivi isso várias vezes. Aí tinha um pregadorzão de sexta, um pregador de domingo, o congresso das irmãs, do ciclo de oração, das Assembleias de Deus, numa igreja lá em Curitiba. E aí o pregador de sábado, que era um pregadorzão, faltou. Ah, não vai poder vir. 5 horas da tarde as irmãs ligaram para mim, irmão Sandro, você pode vir, pelo amor de Deus e tal. Eu falei, vou. Claro que eu vou. Claro que eu vou. Aí eu fui pregar no sábado, lá. Eu era Assembleia de Deus. Fui pregar lá. Igreja lotada, irmão, bombando. Deus me deu uma mensagem forte. Curou um monte de gente lá. Batizou com o Espírito Santo. Foi um brado. Chegou no final do culto. O pastor veio me dar uma oferta. Ele disse, irmão, como você não cobrou nada, eu vou te dar uma oferta para te ajudar. E me deu R$20. 20, escute o que eu estou falando para você. Ele quis me dar, eu não recebi. Não recebi. Eu nunca cobrei nada para pregar, irmão. Mas o pastor vivia daquilo. Então eu precisava do dinheiro para minha gasolina, para eu voltar embora. Tinha meu Fuscão velho, né? Porque o pregador ele precisa comer, ele vive daquilo. Então ele precisa receber uma oferta, mas é uma oferta voluntária, não estipula preço. Isso não pode ser hipócrita, né? Como aparecia um irmão aí dizendo, mas eu vivo da obra. Não. Daí ele falou assim, eu vou te dar R$20 de oferta, porque nós estamos juntando todo o dinheiro de oferta de tudo para pagar o pregador de domingo. Eu falei, então pega esses 20 e guarda para ajudar a pagar o cara. Obrigado, Deus te abençoe. Então, quando você não cobra, os pastores das Assembleias de Deus são muito velhacos. A grande maioria deles, não todos. A maioria é velhaco. E o cara sobe nas tuas costas, entendeu? Sobe nas tuas costas, usa o teu ministério, sacou? E faz você de otário. A grande maioria dos pastores das Assembleias de Deus são assim, sim. Ok? O cara caga pra você. Você vai lá, Deus usa a tua vida e tal. E daí o cara guarda o dinheiro pra pagar o famoso. E os caras da igreja, os caras que vão, o cara não te dá nem bom dia, irmão. E o cara tá passando fome em casa. E uma igreja que paga R$30 mil pra um pregador pregar, não dá cesta básica, porque a Assembleia de Deus não tem assistência social, não dá cesta básica para os membros da igreja. Se alguém ficar doente, eles estão cagando para você, vá no postinho, não tá nem aí para ninguém. Entendeu? Não ache você que os caras usam teu dízimo para abençoar os irmãos, não usa. Mentira isso. Que os caras têm uma diretoria enorme, todo mundo ganha 30, 40, tem presidente de Assembleia de Deus de campo que ganha R$150 mil por mês de salário, e deles juntam todo o dinheiro para comer todo mundo sozinho, e os coitados dos pregadores passam fome. Os caras dão uma cesta básica e acham que está fazendo muito e ganha 150 mil por mês. Entendeu? Então, se a missionária Cristina Maranhão não cobrar, eles não dão nada. O cara paga a passagem e acha que você vive de vento.
O pregador itinerante precisa viver da oferta. Entendeu? Precisa viver da oferta. Aí você pega, você mora em São Paulo. Escute aqui que eu vou falar para você. Você vai pegar um avião. Quanto tempo leva, irmão? Para vocês ir para o aeroporto, pegar um avião, gastar com o Uber, pega o avião, vai lá no Nordeste. Entendeu? Passa o final de semana lá, longe da tua família, passa calor, cansa, vai lá, prega, ora por todo mundo, Jesus cura o povo, batiza o povo com o Espírito Santo. Eu estou falando da pastora Cristina Maranhão, que é uma mulher de Jesus, missionária. Entendeu? E se arrebenta lá, né? Tem um peso espiritual gigantesco para quem prega. Entendeu? Um peso espiritual gigantesco para quem prega, uma retaliação do diabo. E se ela não falar, olha, irmão, eu cobro 3 mil, sabe quanto eles vão dar para ela? 100zão, irmão. Daí os caras fizeram um baita de um culto, entupiu a igreja, porque todo mundo foi lá para receber a bênção que está sobre o ministério daquela irmã, que orou e jejuou a vida inteira para ser cheia do Espírito Santo. Entendeu, irmão? Ela tem o ministério dela. Precisa voltar para casa na segunda-feira, pagar sua conta de luz, pagar sua conta de água, ir no supermercado. Entendeu? E daí, irmão? Quem é que vai cumprir com essas obrigações? Na Assembleia de Deus não dá para ser diferente. Você desculpa eu falar isso para você, talvez você fique escandalizado com o que eu estou falando, mas isso aqui é verdade. Entendeu? E eu vou dizer para você, eu acho que 3 mil pelo que ela faz ainda é pouco, devia ser uns 5 milha no final de semana. 5, eu acho que ela merece. Entendeu? Eu acho que ela merece. Pelo menos uns 5, eu acho que 3 é pouco ainda. Então você tem que entender isso. Porque quando você vai trabalhar, a pessoa diz assim, quanto você quer ganhar? Não é assim que funciona? Quanto você quer ganhar de salário? Você fala, o que você me pagar tá bom, você faz isso? Então se você não faz, você é um baita do hipócrita. Porque os caras ligam para ela e dizem assim, a senhora pode vir aqui pregar na minha igreja, nós vamos fazer um congresso, vai ter aqui umas 3 mil pessoas, né? E eu quero trazer a senhora, porque a senhora é profeta, chove milagre, cheio de bênção, cheio de unção. Quanto é que custa? Olha, se você pagar a minha despesa e me ajudar com uma oferta de pelo menos uns 3 mil no final de semana, gente. Você pode achar um absurdo, mas não é. Não é, irmão. Não é. E ninguém é obrigado a pagar. Se você quiser. Por que o pastor da igreja não prega? Porque não tem bala? Porque não usa, Jesus não usa? Sai da tua casa, faz o que eu faço aqui. Saio daqui da minha casa 3 horas da tarde, subo no meu carro, andei 4 horas essa semana passada para mim ir em Santa Catarina, peguei um baita de um trânsito, um movimento, 4 horas dentro do carro, desci, atendi todo mundo, tinha mais de 130, 140 pessoas na igreja, atendi todo mundo, orei por todo mundo lá em Santa Catarina, orei por todo mundo, depois subi no meu carro, levei mais 3 horas para voltar. Cheguei em casa aqui 2h30 da manhã, podre de cansado, mas eu faço isso porque é minha obrigação, é minha igreja. Agora pensa você fazer isso, irmão, na igreja de outra pessoa. Como teu trabalho, quanto você gastou, o risco que você está na estrada, pega uma pedra, quebra o teu para-brisa, fura teu pneu, quem é que paga isso? Você acha que as pessoas trabalham de graça, irmão? É isso que você acha? Nem relógio trabalha de graça. Então eu não concordo com o absurdo, 30 mil, não. Isso aí não. Mas se eu vou trazer a missionária Cristina Maranhão para pregar aqui na minha igreja, no final de semana, ela vem lá de longe para vir aqui, que é longe, irmão. Eu vou fazer churrasco, no café da manhã ela vai comer bolo. Que eu tenho que dar honra pro profeta, irmão. E quando ela for embora, eu quero dar uma oferta legal para ela. Porque ela merece. Então, você não pode ser hipócrita.
Não pode ser hipócrita. Porque quando você vai trabalhar um dia, você estipula o valor do teu salário e isso está na Bíblia. Não é assim? Que o senhor, dono de uma fazenda, foi lá e chamou um moço de manhã e disse, você trabalha aqui o dia inteiro, eu vou te pagar R$1. Aí ele, quando era 4 horas da tarde, ele encontrou outro cara e falou, você vai lá, trabalha pra mim, eu vou te pagar R$1, tá bom? Tá bom, combinado, não sai caro, irmão. Aí o cara vem gravar ela, uma baita de uma sacanagem, trazendo, vou dizer mais pra você, quem gravou ela, espero que se você tiver me ouvido, escute o que eu tô falando, trouxe escândalo pra igreja, entendeu? Ninguém fala do Mala Cheia, por exemplo, dos cantores do Mala Cheia, alguém fala? Algum canal fala dele? Que os pregadores do Mala Cheia ganham 30 pau, 40 pau para alguém fala? Alguém fala nos Gideões missionários das Assembleias de Deus que os caras ganham 50 mil reais para ir pregar numa igreja? Alguém fala isso? Ninguém fala, irmão. Por quê? Porque se falar vai levar pau, porque o Mala Cheia vem pra cima, mete a boca, grita, morde todo mundo, aí ninguém fala. Agora, da missionária Cristina Maranhão, daí todo mundo quer falar. Você sabe por que eles estão falando mal da Cristina Maranhão? Eu vou contar pra você por que os youtubers estão falando. Porque ela proibiu os caras de usar as mensagens dela, por isso. Ela proibiu os caras de usar as mensagens dela. Ela montou um canalzinho no YouTube para ela e ela põe as mensagens dela no canalzinho dela no YouTube e ela recebe esse dinheirinho do YouTube que abençoa a vida dela. E daí ela proibiu os caras, desses caras do YouTube, desses canais aí que estão falando, ela proibiu os caras de usar as suas mensagens proféticas e colocou só no canalzinho dela. Então, se você quer ouvir a mensagem da Cristina Maranhão, como eu faço, e também proibir todo mundo de usar a minha imagem, entendeu, irmão? Proibir todo mundo de usar a minha imagem, não autorizo ninguém mais usar a minha imagem, a não ser 2 ou 3 canais que têm autorização. Ok, irmão? E se você quiser ouvir eu falar, você tem que vir aqui no meu canal. Sou eu que produzo o conteúdo. Uai, não é justo? Ou você acha que é errado? Daí vão descer o pau nela porque ela não tem boca para falar nada? Porque ela não vai falar nada e ela tá lá na casa dela chorando. Pô, Jesus, os caras falam... Ô, irmão. Agora querem humilhar ela? Quem é que tá se levantando para falar mal dela? É o diabo. É o diabo. E se você está falando mal dela, você está sendo usada pelo diabo. Entendeu, irmão? Não quer pagar os 3 mil? Não leva ela, prega você, irmão. Por que você não prega na sua igreja? Eu não trago pregador de fora na minha igreja, sou eu que prego. Sou eu que vou lá em Santa Catarina, prego, vou em São Paulo, vou no Rio de Janeiro, vou no Rio Grande do Sul, corro, trabalho igual um miserável, mas eu não estou reclamando. Agora, se eu não estou afim de ir, eu quero mandar uma pessoa no meu lugar, eu tenho que pagar o que a pessoa quer. Daí vou reclamar? Entendeu, irmão? Então, para mim, é uma sacanagem o que estão fazendo com a missionária Cristina Maranhão. Uma sacanagem. Ela é uma mulher de Deus, uma serva do Deus Altíssimo, e ela merece sim. Eu acho até que ela cobra pouco, devia ser mais. Ok, irmão? E vou dizer mais para você. Você vem cá, Jesus ele não cobrava nada para ninguém. Jesus não cobrava mesmo, irmão. Mas Jesus tinha o Judas que carregava a bolsa de dinheiro onde era colocadas as ofertas. Não esquece disso aí. Jesus tinha uma bolsa e a Bíblia diz que Judas era ladrão porque roubava das ofertas que eram lançadas na bolsa. Então não seja hipócrita, irmão. Não seja hipócrita. Eu acho que demais, mas é justo. Eu acho justo pra você viajar lá pra ponta que partiu, irmão. Lá pra ponta que partiu. Lá pra longe, pegar um avião, perder 2, 3 dias da tua vida. Agora, se você acha que é muito, vai orar a Deus, pra Deus te dar um monte de dom, jejua, fica 30 anos no seu ministério, pagando preço, recebendo cesta básica, se ferrando. Aí quando você estiver cheio de azeite depois de 30 anos, aí você vai lá, os caras te dão uma cesta básica e falam, valeu aí, varão. Nós vamos pegar o dinheiro aqui e vamos pagar o pregador do Mala Cheia, 30 mil e você vai se virar. Isso é verdade, irmão. Eu não sou hipócrita.
Entendeu? Então esses caras que estão falando mal dela, esses canais, essa galera toda aí, que tá pegando na pilha pra falar, são os caras que ela proibiu de passar os vídeos dela. Os caras estão se vingando e falando mal dela. Aí você, mané, pega na pilha e fica mandando esses vídeos pra frente. Aí quando Jesus pesar a mão sobre você, daí você fica reclamando. Ok? Eu queria dizer isso aqui pra vocês. Tá? Atos é claro, todo trabalhador é digno do seu trabalho. Quem se empenha na pregação do evangelho merece receber salário dobrado. Tá na Bíblia isso. Não gosta, não leia a Bíblia. Entendeu? Eu não cobro nada de ninguém para ir pregar em outras igrejas, se bem que eu não vou. Aí eu não preciso. Eu tenho a minha igreja, Deus me abençoa muito, eu não tenho necessidade de cobrar nada de ninguém. Porém, quando alguém me convida, eu falo, ó, você tem que pagar a despesa. Porque eu não sou obrigado a ir lá na igreja de outra pessoa, né? Fazer a obra na igreja do cara e daí eu pagar a minha passagem, pagar meu hotel para ir lá. Não, tá errado. Tá errado. Não precisa me dar oferta, não cobro nada. Se bem que não vou, como eu tô dizendo. Entendeu? Mas se eu fosse, né? Pelo menos as despesas. Entendeu? Pelo menos as despesas, né? Então eu acho que não seja injusto, né? Não seja injusto, neste caso, não seja injusto. Eu acho que é bem legal e eu não conheço ninguém, nenhum pregador conhecido aí que cobre 3 mil. É tudo para cima de 15, 20. Entendeu? Então eu acho que tá bem legal, né? E se eu fosse trazer alguém aqui, nossa, pagaria com o maior amor, ainda daria mais ainda, porque eu acho que merece muito mais. Entendeu? Quanto entra de oferta na igreja naquele dia que ela vai lá? Você pode ter certeza que vai entrar muito mais que 3 mil. Você pode ter certeza absoluta. Entendeu? Deveria pegar a oferta que entra na igreja e dar para ela, ó, irmão, hoje a oferta é do pregador aqui, ó. Então você ajuda aí, coopere. Você acha que ele faz isso? Não faz. Por quê? Porque entra 10, 15. Entendeu? Você não acha que não seria justo você trazer o pregador e falar assim, ó, gente, hoje a oferta que entrar aqui é do pregador. Então vamos ajudar. Você acha que o pastor, aonde ela vai pregar, faz isso? Não faz. Não faz. Por que ele não faz? Porque entra 10 vezes esse valor. Um culto em que ela vai pregar. Entendeu? Então, irmão, hipocrisia leva você para o inferno. Entendeu? Então não ache você que as coisas funcionam do jeito que você acha. A gente não está falando de você sair na tua casa e ir no armazém da esquina. Isso é outra conversa. Entendeu? É o que eu penso e eu sempre vou aqui falar o que eu penso. Aliás, você está aqui para ouvir muitas vezes o que eu penso, né? Então o que eu penso é isso. Tá bom? Não conheço a Cristina Maranhão, ela não é minha amiga, nunca conversei com ela, não. Tá? Até esses dias ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, porque eu fiz uma menção dela aqui, ela me mandou um Pai do Senhor, Deus abençoe, só, mais nada. Entendeu? Uma mulher de Deus, essa aí eu gosto. Tá? 3. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus, sidônios, heveus que habitam nas montanhas do Líbano. Estes, pois, ficaram para por eles o Senhor provar Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Então, muitas vezes, as provas são postas e colocadas na nossa vida para Deus saber se você vai dar ouvidos à sua palavra. Então, as dificuldades, as provas, as lutas, muitas vezes ela vem sobre a nossa vida, ok? Sobre as nossas vidas, para saber se você vai dar voz e ouvido para o Espírito Santo ou não. Ou não. Ok? Ou não. Então, as provas, as lutas, as dificuldades, elas vêm sobre as nossas vidas, muitas vezes, para nós sermos provados se nós vamos dar ouvidos
a palavra de Deus, voz ao Espírito Santo ou não. Amém? Falou, galera? Não esqueça de visitar o nosso canal Fortes Profecias. Eu fosse você, entrava lá no nosso canal, dava uma revisada nas palavras proféticas que foram trazidas sobre o Brasil, porque nós estamos nos dias aí de ver as coisas acontecer, tá? Não perca os desdobramentos, hoje à tarde vai estar muito legal. Vamos falar bastante sobre o Pelicano, sua volta, né? Seu voo sobre as terras de Nárnia. Tá legal, vai estar bacana hoje, tem muita coisa acontecendo aí. E eu tenho certeza que você vai ser alcançado hoje 2 horas. Eu fosse você, não perderia os desdobramentos hoje. Beleza? Um beijo no teu coração. Deus abençoe a água que você colocou aí. Quando você beber, que Deus possa alcançar você com o seu milagre. Tá bom? Um beijo muito forte no teu coração. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, tudo que vocês têm, tudo que você faz. Seja abençoado em nome de Jesus. Amanhã a gente está aí de novo. Vamos falar mais um pouco sobre a palavra de Deus, tá? Beijo. Tchau, valeu!